és santo. Santo, 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 quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bom que o Senhor nos permitiu mais um momento na sua presença, mais um momento para a gente adorar o nome dEle, para a gente estar junto como irmãos, como corpo de Cristo, e deixar que tudo aquilo que é necessário que se faça em nós, que o Espírito de Deus possa ministrar em cada coração. Nesta noite eu quero meditar com os irmãos em uma palavra que está no capítulo 7 de 2 Reis. Tem 20 versículos para a gente entender o fato histórico, mas a gente vai ler só 6 versículos e depois a gente comenta de uma forma geral. Capítulo 7, do 1 ao 20, mas a gente vai ler só do 1 ao 6. Diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, presta atenção, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o Senhor, cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus, e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morreremos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros, ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Inclina sua cabeça em uma oração. Deixa o Espírito Santo ministrar em tua vida, na nossa vida. Senhor, sabemos da tua fidelidade à palavra. Sabemos que o Senhor é a palavra, que o Senhor é a inspiração dos nossos corações para esta palavra, e que nós possamos, ó Deus, compreender isso, que esta palavra tem algo a nos ensinar, a ministrar em nossas vidas. Os conselhos de Deus é para sempre. Se nós ouvirmos e obedecermos, Ele terá um efeito maravilhoso para a nossa vida ser curada, para a nossa vida ser
o que Deus sonhou em seu propósito para cada um de nós. E nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Colocando um tema nesta mensagem, eu vou chamar desta palavra: graça, leprosos em processo de libertação. Graça, leprosos em processo de cura, de libertação. Nós conhecemos muito bem este fato histórico, mas sabemos que na Bíblia tudo que aconteceu e que acontece tem relevância espiritual, porque tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino. E para nós compreendermos isto que nós acabamos de ler, nós precisamos entrar um pouco no contexto do capítulo 6, para a gente entender ou contextualizar o que é que estava acontecendo, qual era a situação do momento que Israel estava vivendo. No capítulo 6, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele cerca Samaria, a capital do reino de Israel. E este cerco já faz muitos dias que está acontecendo, já faz muito tempo que está acontecendo. E não entra, não sai. O povo começa a sofrer a falta das coisas, a falta dos bens materiais. Não tem comida, não tem o necessário. E a calamidade é tão profunda que eles estão vendendo esterco de pomba. Eles estão vendendo esterco de pomba, vamos dizer assim, se a gente fosse seguir o peso, 1 quilo de esterco de pomba por 20 ciclos de prata, uma cabeça de jumento por 80 ciclos. É uma fome extrema. O povo tem dinheiro, mas não tem comida. E esta é a dificuldade que eles estão passando ali, ao ponto da crise ser tão profunda, que o rei um dia sai para caminhar no meio, para saber como é que está o povo, e ele escuta 2 mulheres conversando. Na verdade estavam brigando. As 2 mulheres estavam discutindo, porque uma dizia para a outra assim: hoje é o teu filho que nós vamos cozinhar. Ontem foi o meu filho e hoje é o teu filho. E o rei ouviu essa conversa, e o rei ficou. E quando elas viram o rei, elas clamaram para o rei: rei, nos salva! E ele disse: salvar vocês de onde? Do lagar? Não existe salvação, não tem salvação. E sabe quem era esse povo? Era o povo escolhido de Deus. Este povo foi o povo que Deus tirou lá do Egito. Foi o povo que viu sinais e maravilhas. Foi o povo que bebeu água da rocha. O povo que tinha um conhecimento sobre milagres. Um povo que sabia que este Deus é o Deus do impossível. E eles estão em uma situação degradante. É horrível. E diante desta cena que o rei presencia, ele fica irado.
E ele quer achar um culpado para aquela causa. E no pensamento do rei, o culpado é o homem de Deus chamado Eliseu, profeta. Porque ele acha que Eliseu poderia fazer alguma coisa. Mas eles eram rebeldes. Eles não ouviam o conselho. Eles não escutavam o conselho de Deus. Eles não queriam obedecer à voz de Deus. E o rei sai dali decidido de tirar a cabeça de Eliseu. E ele envia até onde o profeta mora um dos seus soldados para que faça isso que ele tinha pensado. Porém, antes que o soldado chega, Eliseu está conversando em sua casa com os anciãos da cidade. Com certeza estão conversando exatamente sobre o tema. Porque quando está uma crise, irmãos, ninguém consegue conversar sobre outra coisa. O tema é este. O tema é crise. O tema é problema. E eles estão lá conversando. E Eliseu se levanta de repente e diz: está vindo aí alguém, a mandado do rei, para tirar a minha cabeça. Quando ele chegar, vocês empurram ele e põem para fora, porque já tem uma palavra. E naquele momento também o rei vem atrás, porque eu acredito que no caminho ele deve ter se arrependido ou não, sei lá. Mas ele chega junto praticamente com o seu enviado. E o Eliseu diz esta palavra, do capítulo 7, no versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então nós vemos aqui uma palavra sendo proferida. Amanhã. Esta é a palavra principal que nós precisamos acreditar, ter fé sobre o que Deus diz. Amanhã, a este tempo, vai ter. O rapaz, o acompanhante do rei, o seu guarda-costa, ele disse: isso é impossível. Isso é impossível. Nem que Deus fizesse janela no céu. Só para você ver a visão do cidadão. A visão dele na crise está tão enraizada que ele não vê saída. Nem na vertical, nem na horizontal. Ele não vê saída. Totalmente incrédulo. Irmãos, esta é a posição que muitas vezes nós vivemos também. Nós não enxergamos saída para o nosso problema, mesmo tendo uma palavra de Deus sobre nós, sobre o nosso ouvido. Deus disse, Deus diz, Deus fala, mas eu não creio. Eu posso estar aqui nesta noite ouvindo esta palavra, e posso sair como se não tivesse ouvido. Existe uma palavra. Agora, uma palavra foi dada. O homem de Deus disse: amanhã, a esta hora, tudo vai acontecer. O que não aconteceu até agora
vai acontecer. O que você não viu até agora, você vai ver. Mas é preciso crer. Amém, queridos? O que nós vemos aqui, irmãos, porque agora no versículo 4 nós vamos ver uma manifestação. Há uma manifestação depois da palavra. Presta atenção. Depois que a palavra foi dada, há uma manifestação fora dos muros. E quem se manifesta é 4 homens leprosos. 4 leprosos que está fora da porta, que está fora dos muros, começam a conversar entre si, dizendo: o que é que nós estamos fazendo aqui? Se nós ficarmos aqui na porta, não tem comida. Se a gente entrar, não tem comida. A porta pode estar até aberta, mas o que fazer dentro de uma porta que leva para a morte? O que fazer dentro de uma porta que não tem vida? Depois da palavra, nós estamos vendo 4 homens leprosos se manifestarem. Aqui nós vemos, queridos, o tema desta mensagem: graça. Graça de Deus. Deus simplesmente, presta atenção, não tinha ninguém dentro dos muros para ele usar. Simplesmente não tinha ninguém fora dos muros também. Ninguém lá dentro, ninguém lá fora. Graça. Graça de Deus. Semelhante ao que nós vivemos em Cristo. Ao olhar para a terra, não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um. Quem é mais leproso? Os que estão na porta ou os que estão lá dentro? Quem tem mais lepra? Quem é mais doente? Deus em Cristo nos recebeu doente. Deus em Cristo nos recebeu com lepra, leproso. Mas não pense, amados, que nós já estamos curados. Nós estamos em um processo de cura. A Bíblia diz: crescei a estatura de um varão perfeito. Você vai crescendo em Cristo e vai se libertando pela palavra que você ouve, e vai se curando pela palavra que você ouve. Nós estamos em processo de cura. Graça. Graça de Deus. Ao olhar para a minha vida, eu vejo que eu já fui bastante curado, mas ainda há muito que eu preciso receber. Ainda há muito que eu preciso viver em Cristo. Graça. Leprosos em processo de cura. Leprosos em processo de libertação. Então Deus não tinha onde escolher. Escolheu os leprosos para a obra que Ele vai fazer. Escolheu os doentes para a obra que Ele vai realizar no mundo. Escolheu a mim e a você
Paulo, ele disse o seguinte sobre o pecado. Ele disse assim: eu sou o maior dos pecadores, que não sou digno de ser chamado de apóstolo. Nós somos alguém que Deus nos chamou em Cristo e nos deu o privilégio de compreender o que Ele fez por nós na cruz. Ele pagou o preço dos nossos pecados, Ele pagou o preço da nossa redenção. Mas é necessário, queridos, que depois que você foi recebido no Cristo, você busque entendimento, busque sabedoria para beber da palavra, para comer da palavra, para deixar a palavra santificar a tua vida, para que cada dia mais o brilho dele nos leva a ser mais parecido com ele. Esses 4 homens, eles tomam uma decisão. No versículo 3 e versículo 4 está escrito: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, e se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos ao arraial dos Ciros. Se nos deixar viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Versículo 5: e levantaram-se ao crepúsculo, levantaram cedo, de madrugada, irmãos, e eles vão seguir um caminho desconhecido para eles. O caminho que Deus vai guiar eles agora é em direção aos inimigos, que são os Ciros. Deus vai guiá-los em direção aos inimigos. A partir do momento que nós somos guiados por Deus, nós somos guiados para viver uma vida de vitória. Nós somos guiados para viver uma vida intensa na sua presença, mas sendo guiado por Ele, e não por nós mesmos. Eles estão caminhando em direção ao acampamento dos inimigos. Eles não sabem o que vai acontecer. Mas quando você lê o versículo 6, vê o que diz o versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros, ruído de cavalos, como ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, o rei dos heteus, o rei dos heveus, para virem contra nós. No mesmo momento, o próximo versículo vai falar sobre isso. No mesmo momento que os 4 homens leprosos se levantam para ir em direção ao acampamento, começou o trabalho de Deus. Deus começou a agir no mesmo momento. O próximo versículo já vai falar sobre isso. Eles saíram no crepúsculo, quer dizer, na madrugadinha, e na madrugadinha, lá no acampamento do rei da Síria, um barulho começou. Um barulho de rodas de carro, um barulho de cavalos correndo, um barulho vindo, e todos acordaram, todos despertaram e disseram: o rei de Israel alugou contra nós exércitos. Irmãos, veja bem o que Deus fez por nós.
o que Deus fez e que Deus faz, quando nós cremos na sua palavra, quando nós cremos na sua graça. Nós temos que entender uma coisa, nós já falamos isso 1000 vezes aqui, mas a gente sempre vai renovar e sempre vai falar as mesmas coisas. Nós não somos vitoriosos porque a gente é bom. Nós não vencemos porque a gente recebeu alguma coisa a mais. Não, amados. Nós vencemos porque Deus é bom. Nós vencemos porque Ele fez e porque Ele faz. Não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Não é por causa de você. Nós éramos todos leprosos, sem condição nenhuma. Irmãos, a gente precisa conhecer isso para a gente valorizar o que Deus fez para a gente. A gente precisa entender o que Cristo realizou na cruz por causa de nós, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. O que Ele fez por nós, nenhum de nós merecíamos. De graça Ele deu. De graça está acontecendo agora um milagre lá em Samaria. Nenhum deles merecia nada, mas aqueles homens estão caminhando sobre uma palavra, a palavra de Eliseu. Eles nem sabiam, eles nem tinham ouvido a palavra que Eliseu disse, mas a palavra foi dada. Irmãos, mas nós que estamos aqui ouvimos a palavra que foi dada, amém? A palavra foi dada para mim e para você. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Por que a gente vive como se não tivesse uma palavra sobre nós? Por que a gente caminha como se a palavra não tivesse efeito? O próprio Cristo na cruz diz: tudo está feito, tudo está consumado. Quem ouvir e obedecer, vive pela palavra. Quem ouvir a palavra de Deus e praticar, vive por ela. Uma palavra foi dada, uma palavra foi proclamada, e ela está valendo ainda. Ela está em evidência ainda. Você crê? Nós cremos nisso? Versículo 7, pode colocar aqui. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo. Quando eles saíram de lá? No crepúsculo. Eles ouviram no crepúsculo. No primeiro passo, Deus já estava agindo. Assim que tomaram a decisão, Deus já estava agindo. Irmãos, tudo depende de nós agora, filho. Depende de você, meu querido. Depende de mim. Quantas vezes a gente só fica clamando, pedindo e não move em direção a nada. E não procura, sabe, compreender a direção de Deus. O tempo todo chorando, o tempo todo vivendo do seu jeito. Quando Deus já deu a palavra, vamos em frente, acorda de manhã e diz: Senhor, qual é a direção, Pai? É para lá que eu vou. Eu vou seguir a palavra. E deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvarem as suas vidas. Eles estavam certos que o que eles estavam ouvindo iriam destruí-los. Versículo 8.
Chegando, pois, estes leprosos, entraram na tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro, roupas e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Esse versículo, quando eles chegam no arraial, está totalmente vazio, não tem inimigo algum, porque o inimigo Deus já tinha dado um jeito. O inimigo já não existia, o inimigo já não estava lá, mas estava as bênçãos que eles precisavam. Leprosos sendo curados. Eles estão agora em uma tenda onde tem ouro, onde tem prata, onde tem roupas, onde tem alimento, onde tem tudo o que eles precisam. Eles poderiam viver ali e não voltar para nada. Ou pegar tudo aquilo e vender. Mas eles estão em processo de cura. E a cura, irmãos, que Deus opera em nós, onde é? Em nossos corações. Ele cura o nosso interior. No versículo 9: então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos anunciar a casa do rei. Eles estão sendo curados do coração, como nós. Não mentimos mais, não enganamos. Aquilo que não serve para nós, não serve para o outro. Já estamos curados do coração. Agora aí, irmãos, olha o que é produzido aí. Eles têm tudo para ficar por ali, mas eles pensam nos irmãos. Eles pensam nos irmãos. Isso é uma grande obra. Eles já têm temor de Deus e ama os irmãos. Há um temor no coração deles. Se nós ficarmos aqui, pode acontecer coisa ruim. Há um temor, mas há um amor. Temor e amor. Eles pensam naqueles que ficaram. Eles pensam nas multidões que estão dentro dos muros com fome. Eles não olham para eles agora. Eles estão olhando para quem está lá. E diz: hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de anunciar que Deus é bom. Ouro, prata. Eles entraram na prosperidade de Deus. Porque a riqueza não era do rei da Síria. A riqueza não é sua, a riqueza não é minha, a riqueza é de Deus. Deus está dando do que é dele. Deus estava ofertando do que é dele. Eles entram, pegam todos aqueles bens, separam ouro, prata, mas diz: não, nós temos que anunciar na cidade. Nós temos que anunciar boas novas para os nossos irmãos. Nós temos que falar para eles o que nós encontramos.
E eles voltam, queridos. Eles voltam e vai no mesmo lugar de onde eles saíram. Versículo 11. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. Versículo 12. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: que vos farei saber o que os sírios nos fizeram? Bem sabem que eles enfaimados, que estamos enfaimados, com fome, né? Estamos, pelo que saíram do arraial e esconder-se-á no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivo, entraremos na cidade. O rei não duvida do que os leprosos estão dizendo, mas ele acha que é uma trama do rei da Síria. Mas ele acaba cedendo e vai ao encontro disso que ele ouviu falar. E naquele dia, uma grande abundância de alimento foi encontrada. Muita roupa, muito ouro, muitas pedras preciosas, tudo que eles nem imaginavam foi encontrado. E o povo, que estavam famintos, que estavam sedentos, que estavam passando grande necessidade, eles fazem um verdadeiro mutirão para o acampamento do rei da Síria, em busca da provisão que lhe foi dada. Mas nós vamos chegar aqui agora no versículo 17. Versículo 17 a seguir diz assim: enquanto eles estão buscando a provisão, puseram o rei à porta o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, e o povo atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Grandes bênçãos entre todos aqueles famintos, entre todos aqueles que creram. Todos eles agora estão vivendo um tempo diferente. Apenas um. E a Bíblia chama de incrédulo. Ele vai morrer vazio. Ele vai morrer sem receber nada. Ele vai morrer atropelado pelos pés de quem recebeu, de quem foi buscar. Ele não vive, ele não vai viver o que Deus falou. Precisamos prestar atenção, irmãos. Os dias são maus? São. É um tempo difícil? É. Mas se a gente não crê no que Deus está nos mostrando, nos falando nesses últimos tempos, nós vamos morrer. Morrer sem viver, sem participar das provisões que Deus tem para nós. E aqui eu não estou falando de coisas materiais.
E pode ser também. Mas eu estou falando das coisas espirituais que o Espírito Santo tem para a igreja. Mesmo sendo o que nós somos, fracos, Deus nos fez promessas de nós vivermos coisas grandes na sua presença. Deus nos deu condições e nos deu tudo o que nós precisamos, incluindo, amados, Ele mesmo. O seu Espírito está em nós. Como que a gente age de forma como se não existisse? Como que a gente vive como se Ele não fosse real? Onde está a nossa perseverança para buscar santidade, para buscar as coisas que realmente agradam a Deus, para buscar mudança de vida em relação à fé? Irmãos, estamos pobres. É necessário que uma decisão seja tomada, como esses leprosos tomaram. Há um inimigo roubando, parte para cima do inimigo. Há um inimigo tentando tirar a tua fé. Há um inimigo gerando problemas, gerando dificuldade para você não crer. Parte para cima do inimigo, é porque lá é que você vai vencer. Diz: em nome de Jesus, é nesta direção que eu vou. A graça, irmãos, já foi dada. Por que a gente não participa? Porque ficamos olhando de longe? Primeiro ponto é reconhecer: sou doente mesmo, preciso de cura, preciso de restauração na minha alma, dentro de mim. Preciso crer que Jesus fez tudo para que eu fosse curado. Preciso crer que Jesus morreu na cruz, não foi para eu ser pisado por incredulidade, mas foi para eu ficar de pé, levando sobre mim os bens espirituais que Ele ofereceu para a igreja, que Ele doou para a igreja, para que a igreja viva intensamente a verdadeira graça, saia de viver, sabe, do seu modo, do seu jeito, e viva a graça de Deus. O tempo é esse, queridos. Eu preciso viver isso. Nós precisamos viver esta fé. Deus está nos chamando. O Espírito Santo nos incomoda. Vai orar, vai buscar. E como na mensagem do domingo passado, nós estamos lentos. Nós estamos lentos. Não estamos orando, não estamos buscando, irmãos. Há uma lentidão no cristianismo hoje. Só fica olhando para os problemas. Só fica olhando para, sabe, a crise. Como se nós estivéssemos dentro dos muros. E os muros fossem a proteção. Não. A crise chegou dentro dos muros. Ninguém escapa dela. Agora, quem está em Cristo, quem está no amor de Deus, entendeu qual é a visão, para onde tem que ir. A cada momento ele sabe que para cada situação Deus tem uma saída. E a saída de Deus, primeiro, é para cima. Não pense, queridos, se não tivesse o Eliseu dado a palavra, que aquela crise iria resolver. Primeiro para cima. E depois para a direção que Ele nos encaminhar. Primeiro busque.
Primeiro ore. Primeiro fale com Deus. E depois parte para cima. Vá para cima. Vá com coragem, que o Senhor é contigo. Vá sobre a palavra que Ele te deu. Vá sobre esta fé. Não vacile os teus passos, deixa Ele ser Deus. Porque depois, amados, a glória é exatamente para Ele. A glória é dele, não é sua. Então, amados, se as coisas são difíceis, se as coisas não estão acontecendo, lembre-se quem você é, quem você foi e quem você está sendo agora. Deus não abortou o propósito na tua vida, pode ter certeza disso. O propósito continua. É você, a sua família. É você, a sua casa. Esse é o primeiro propósito de Deus para nós. Quando nós temos esse entendimento e lutamos sobre isso, você pode ter certeza, o inimigo não vai te enganar mais. O inimigo vai ouvir o barulho no céu, através da tua oração. O barulho que ele vai ouvir não é o barulho da tua voz, não é o barulho do teu desespero, mas é o barulho que Deus faz ao teu favor. Você crê que Deus faz isso para você, para nós? Deus faz para nós. Ainda agora, a palavra tem este poder, a palavra tem esta autoridade de mover céus e terra para atender a oração daquela pessoa que crê. Porque não há impossível ao que crê. E como não há impossível para Deus, tudo isso se junta em um grande milagre que a gente precisa viver todos os dias, queridos. Todo dia nós precisamos viver pela fé. Acordar de manhã e dizer: Senhor, mais um dia eu vou viver pela fé. Estou em processo de cura, de restauração, crescendo na Tua presença, entendendo a visão. Senhor, me faz caminhar mais alto, me faz entender mais rápido, para que eu não fique perdendo tempo nessa terra, e que eu receba o entendimento que eu preciso para vencer os dias maus. Todo dia nós precisamos vencer, todo dia. Irmãos, viver pela fé é você crer na palavra que Deus te dá. Viver pela fé é você entender que tudo é pela palavra e não por aquilo que você faz, mas é por aquilo que a palavra diz que é. Quanto tempo demorou para Deus resolver o problema? No primeiro passo dos leprosos já estava resolvido. Você entende isso? Talvez você está cansado, fazendo força, não aguenta mais, e Deus resolve assim, ó. No primeiro passo. No primeiro passo já estava o inimigo indo embora. Se posicione. A palavra é clara. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele não vai permanecer. É tempo de viver pela fé, queridos. Crente vive pela fé. Filho de Deus vive pela fé. E não é pelo que você faz, é por aquilo que você crê. Quando você crê, os céus estão ao teu favor. Amém, queridos? Vamos crer? Vamos crer de todo o nosso coração? Vamos acreditar que Deus está movendo ao nosso favor? Desde quando Cristo morreu na cruz, está ao nosso favor? Então, amados, a nossa parte precisa ser feita. A nossa parte precisa ser cuidada. Não perca a visão da palavra de Deus. Ao acordar de manhã, faça a tua oração e confia nele.
E confia que o teu dia será do jeito que Ele planejou. Não do jeito que você quer, não. É do jeito que Ele planejou para você. E se alguma coisa saiu fora, glorifica. Em tudo dai graça. Não perca a cabeça, não perca a paciência. Continua crendo. Não deixe o inimigo tirar de você o teu entendimento sobre Deus. Porque é isso que Ele deseja muito. Que você perca o teu relacionamento com Deus. Que você não viva em uma intimidade perfeita com o Pai. Porque se você vive em uma intimidade com Ele, você sabe o que Ele está fazendo. Amém? Vamos colocar de pé.